retomando aqui a sequência dos exercícios do James Stewart na seção 1.5, o exercício 5 nós temos: escreva uma equação que defina a função exponencial com base A maior do que zero. Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: para a gente escrever uma equação que defina a função exponencial com base A maior do que zero. A gente sabe que uma base A maior do que zero vai gerar uma função exponencial que vai ser f de x, que é igual a A elevado a x, né? E isto para um A qualquer maior do que zero. Ok? A letra B pergunta qual é o domínio dessa função. Então vamos esboçar aqui. Letra B. Qual que é o domínio de f? Ou seja, quais valores f poderá admitir, né, nessa situação aqui. E quando a gente tem quais valores o x pode admitir nessa situação? E nós temos aqui uma função exponencial de base A, o expoente x, e x nessa situação aqui ele pode obter qualquer valor do número real. Por quê? Vamos colocar um exemplo aqui. A elevado a 1 vai ser A, certo? A elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre A elevado a 2. Então, qualquer valor, seja ele positivo ou negativo, ele vai servir para compor o domínio da função f. Então, aqui o domínio é os números reais. Se A é diferente de 1, qual a imagem dessa função? Ou seja, A, além dele ser maior do que zero, ele é diferente de 1. Ah, mas professor, por que tem que ter essa denotação que é diferente de 1? Porque pensa comigo, se A for 1 e x vai variando, certo? A gente sabe que x pertence aos números reais aqui, porque o domínio da função são os números reais. Mas 1 elevado a qualquer coisa vai ser, na verdade, ele mesmo. 1 elevado a 2 é 1. 1 elevado a menos 2 também vai ser 1. Ok? Então, por isso que o A aqui tem que ser diferente de 1, para não gerar uma imagem, senão a imagem dessa função vai ser sempre 1. Ok? Então, para uma imagem diferente de 1, o que vai acontecer com essa função? Qual vai ser a imagem dessa função? Então, vamos lá. 1A maior do que 0 e diferente de 1, nós vamos ter uma imagem de f correspondendo do 0 até o infinito positivamente. Ok? Ah, professor, por quê? Vamos analisar. Se pegarmos os valores aqui com A diferente de 1, mas A valendo qualquer outro número acima de 0, né? A maior do que 0 é diferente de 1. Vamos fingir que o A vale 2. 2 elevado a 1 vai ser 2, certo? Bacana. 2 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 2. Quanto maior for o seu número negativo aqui, mais a minha função f de x vai se aproximar de 0, mas ela não vai chegar a 0. Ou seja, a imagem da minha função vai manter de 0 até infinitamente e nunca vai se tornar um número negativo, porque quem vai se tornar negativo nessa minha função não vai ser a base, vai ser o meu expoente. E o expoente negativo, a única coisa que ele faz é o quê? Transforma numa fração. O A sempre vai ser positivo, porque o A está determinado. A base da minha função exponencial é maior do que 0 e diferente de 1. Então, por isso que a minha imagem dessa função ela vai de 0 até mais infinito. Esboce a forma geral do gráfico da função exponencial nos seguintes casos. Vai ser interessante que isso aqui que a gente está fazendo, a gente vai observar melhor agora, esboçando os gráficos. Vamos ver como. Aí vamos colocar aqui, ó, o caso 1. O caso 1 está falando para a gente aqui que o A é maior do que 1. Ok? Então vamos lá. Eu pego aqui, deixa eu trocar a cor. E vai ser algo aproximadamente assim, ó. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x. Então nós sabemos que aqui, ó, o A é maior do que 1.
Então, a denotação da nossa função exponencial para este caso fica algo em torno disso. Por exemplo, quando o x for zero, o que vai acontecer? A é maior do que 1. A vai assumir um valor, por exemplo, 2 ou 3 e por aí vai. Se A assumir o valor 2, quando o x for zero, vamos fazer aqui para a gente entender. Para A igual a 2, eu vou ter f de 2, f de x é igual a A elevado a x, certo? Se A vale 2, f de x vai ser igual a 2 elevado a x. E quando x for zero, que é nessa demarcação aqui, quando for f de zero, vai ser 2 elevado a zero, e todo número elevado a zero é 1. Então, independente de quem seja, vai sempre cortar. Quando x for zero, vai cortar o eixo y no ponto 1. Ok? Sequenciando aqui, eu tenho o segundo caso, que diz A é igual a 1. E para A igual a 1, o que nós vamos ter? Novamente, peguei a cor errada. A igual a 1. Aqui eu tenho o y, eixo x. E agora está falando para mim que o A vale 1. Se o A vale 1, o que vai acontecer com esse gráfico da minha função? Vamos primeiro fazer aqui, ó, A igual a 1. Então eu tenho que f de x vai ser igual a 1 sobre x. Então x vai mudar para qualquer situação. Mas vocês lembram que eu coloquei aqui em cima aqui? Para todo número que estiver no expoente com base igual a 1, vai ser o final, vai ser igual a 1. Ou seja, né, o f de qualquer número aqui vai ser exatamente igual a 1. Então, se a gente tem 1 nessa demarcação aqui, este gráfico nada mais vai ser do que exatamente uma linha reta nesse sentido. Vejam só a leitura que a gente tem que fazer aqui. Para qualquer valor que x admitir aqui, y sempre vai valer 1. Se x for 2, se x for 3, daqui para lá, sempre vai ser 1. X for 0, ou seja, 1 elevado a 0, todo mundo elevado a 0 é 1. Vai ser 1, mesma coisa. X elevado a menos 5, 1 elevado a menos 5, vai ser, né, inversamente proporcional a 1 sobre 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 é 1, de 1 dividido por 1, 1. Sempre vai ser 1. Não muda essa situação. E no terceiro caso, está dizendo para mim aqui que vai ser 0 menor que A menor que 1. O que vai acontecer nessa situação? Vamos enxergar aqui melhor. Quando A tiver entre 0 e 1, pensem comigo. O que a gente vai ter? Um A entre 0 e 1. Por exemplo, né? Vamos colocar aqui que o A vale 1 sobre 2. Ok? E o que vai acontecer quando eu tenho 1 sobre 2? Quando eu tenho 1 sobre 2, meu f de x vai ficar 1 sobre 2 elevado a x, certo? Se ele for 0, vai ser 1. Perfeito. Até aí tudo bem. Mas aí, se eu estiver trabalhando com números negativos, o que vai acontecer com essa função aqui? Vou dar outro exemplo aqui com um número negativo. F de menos 2, por exemplo. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2. Isso aqui vai me dar um número que vai ser o inverso, né, e o quadrado ao mesmo tempo. Então, eu vou inverter, a minha função vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2, todo mundo elevado a 2, vai ficar 4. Ou seja, à medida que eu estou tendendo a aproximar de zero, eu terei valores altos para o meu f de x. E à medida que eu for chegando, tendo valores, né, que correspondem à proximidade positiva de x, ou seja, quando eu estou com ele negativo, tudo isso que vai acontecer aqui vai transformar meu 2 para o lado superior e eu terei números maiores, certo? Isso aqui não vai ficar a mesma coisa que 4. Vocês não concordam comigo? Que eu vou inverter aqui, elevar o 2 ao quadrado, elevar o 1 ao quadrado vai ficar 4. Então pensem comigo, se eu colocar um número muito grande aqui,
esse número que está aqui embaixo, que é o 2, ele vai também ter um número muito grande. Então, o que vai corresponder? Vai corresponder uma função que, quanto mais negativa estiver em x, maior ela vai estar em y. E à medida que eu for mudando o valor de x, ou seja, tendendo x a um valor positivo, quando ele for 0, transforma em 1. Vamos fazer aqui para a gente entender. f de 3 para este caso. 1 sobre 2, essa galera todinha elevado ao cubo. O que vai acontecer? 1 elevado ao cubo, 1. 2 elevado ao cubo, 8. Certo? Ou seja, eu estou dividindo 1 por um número grande. Está acontecendo o inverso do que aconteceu quando o x estava do lado negativo. X do lado negativo eu estou tendo um final muito grande. Agora, x do lado positivo eu estou tendo um valor muito pequeno. 1 dividido por 2 só vai tendendo a 0. Dividido por 8 vai só tendendo a 0. Então, o que vai acontecer? O gráfico vai assumir um valor inverso àquele que a gente estava trabalhando no início. Ele começa com valores altos e vai tendendo a 0, à medida que x vai obtendo valores maiores. E aqui é 1. Ok? Beleza? Até o próximo.